A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 4 e versículo de número 7, que vai nos dizer assim: Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, que nós vemos que o próprio Deus, ele está falando com Caim e dizendo para ele que o desejo dele cumpria a ele dominar. Ou seja, que ele precisava escolher qual seria a direção que ele ia tomar. Nós precisamos, irmãos, entender que há caminhos para o homem que no momento parece ser bom, mas no final é de morte, é de destruição. Momentaneamente falando, nós sabemos que Caim queria se vingar de Abel. Mas Deus deixou bem claro aqui para ele que não era para ele fazer isso, mas que ele precisava escolher não fazer, porque Deus, irmãos, ele nos dá livre arbítrio. E o Senhor deixou bem claro aqui para Caim que ele precisava dominar o desejo dele. E nós sabemos que Caim, ele tinha o mal contra Abel, ele tinha raiva, ódio, ira, inveja, porque Deus havia recebido a oferta de Abel e tinha rejeitado a de Caim. Abel não fez mal nenhum para ele. Havia opção, irmãos, de Caim não deixar aquela fúria, aquela inveja, aquela maldade dentro dele germinar e vir a ser executada. O nosso Deus deixou bem claro que ele precisava se dominar. Aqui quando eu vejo o Senhor dizendo isso para Caim, eu tomo como lição para as nossas vidas. Nós precisamos aprender a nos controlar. Nós não podemos deixar, irmãos, as emoções falar mais alto. Nós precisamos pedir ao Senhor domínio próprio para que a gente não venha agir de maneira que o Senhor venha reprovar. O Senhor não aprovou o que Caim fez, muito pelo contrário. Porque Caim escolheu a maldade. Caim, ele tinha o direito de escolha. O Senhor deixou bem claro que cumpria a ele dominar aquele desejo, aquela vontade ruim que ele tinha dentro dele. Você não pode deixar as vontades ruins, os desejos falarem mais alto. Na verdade, você não pode deixar a carne te controlar. Você não pode deixar a carne te dominar. Os momentos não podem dominar você. Os vícios não podem dominar você. A vontade de muitas vezes discutir não pode dominar você, de fazer justiça não pode. Quem tem que te dominar é o Espírito Santo, e você precisa ter domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e nos ensine ainda mais no mundo que estamos vivendo, que jaz no maligno. Nós sabemos que as pessoas, elas querem agir somente conforme os seus impulsos. E quantas pessoas, irmãos, fizeram tantas coisas que hoje se arrepende? Até você mesmo talvez já tomou alguma atitude, alguma decisão que hoje você se arrepende amargamente e você diz: se eu pudesse voltar no tempo, se eu tivesse pensado, se eu soubesse que isso ia me trazer tantas consequências. Por quê? Porque agiu por impulso. Deixou o teu desejo te dominar. E hoje o Senhor te alerta: não deixe mais isso acontecer. Você precisa aprender a controlar o que está dentro de você. Declare comigo: eu recebo controle de Deus na minha vida. Eu recebo controle de Deus na minha vida. A partir do momento que você deixa Deus te controlar, irmãos, a sua carne, as suas emoções, os seus desejos, eles não falam mais alto, mas quem fala é Deus. Caim tinha a opção de não pecar se ele dominasse aquele desejo dentro dele desenfreado e maligno. Se você pedir ajuda a Deus, você consegue. Se você não der lugar à sua carne, você consegue. Eu não sei o que é aquilo que tenta te dominar, te parar, aquilo que tenta tirar você do foco, mas eu quero lhe dizer que se você buscar ajuda no Senhor, Ele vai te ajudar. E você vai ter domínio próprio.
Não deixe, meu irmão e minha irmã, que nada te controle a não ser o Espírito Santo. Não deixe emoções, sentimentos, pensamentos, vícios, problemas, nada disso pode te controlar. Declare comigo: quem vai me controlar sempre e me guiar é o Espírito Santo. Quem vai me controlar sempre e me guiar é o Espírito Santo. Aqui nós vamos ver em Provérbios 25, verso 28, vai nos dizer assim, ó: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio, ou seja, é vulnerável. Uma cidade derribada que não tem muros é uma cidade vulnerável. Irmãos, quem não tem domínio próprio acaba ficando vulnerável. Acaba deixando o calor do momento controlar tudo. Tem momentos, irmãos, que a gente precisa respirar fundo. Tem momentos que, se necessário, a gente precisa sair de perto. Tem momentos que, se necessário, a gente precisa abrir um jejum, pedir para Deus nos ajudar, irmãos. Porque senão a gente acaba deixando os nossos desejos nos dominar, a nossa vontade, a ira, a mágoa, o rancor, a inveja, a discórdia. O Senhor, através dessa palavra, Ele fala contigo de maneira clara. E Ele diz para você: vigie. Vigie, porque se você não vigiar, o que vai lhe controlar é o momento. E o momento não pode te controlar. Quando eu vejo a história de José e a história de Davi, eu consigo ver o controle. Eu consigo ver o domínio próprio no momento que José teve e que Davi não teve. E sérias consequências aconteceram na história de Davi, que não aconteceram na história de José. A mulher de Potifar quis se deitar com José. E ela insistia. Mas a Bíblia diz que José não cedeu. Ou seja, José dominou a sua carne, o seu desejo, se controlou e não cedeu à tentação. Mas a Bíblia diz que Davi, quando ele olhou para Batseba, ele não teve domínio próprio, ele não controlou o seu desejo desenfreado, a sua própria carne. E a Bíblia diz, irmãos, que ele deitou-se com Batseba e seríssimos problemas aconteceram na casa de Davi. A espada entrou. A mesma coisa aconteceu com Sansão. Sansão não teve domínio próprio. Sansão deixou, irmãos, o seu desejo desenfreado, a sua carne falar mais alto do que aquilo que Deus chamou ele para fazer. Que possamos entender que o que Deus tem para nós é melhor. Que o que tem que falar mais alto, irmãos, é o chamado de Deus, é a obra de Deus, é a vontade de Deus, é o querer de Deus na nossa vida. É o que Deus tem para nós. Porque o que Deus tem para nós é perfeito. Você vai observar que Deus é tão perfeito que Ele dá livre arbítrio aos homens, mesmo que eles sejam escolhidos. Mesmo que você seja escolhida, mesmo que você seja escolhido por Deus, Deus te dá livre arbítrio. É por isso que você tem que vigiar nas escolhas que você faz. Declare comigo: eu vou vigiar nas escolhas que eu faço. Eu vou vigiar nas escolhas que eu faço. Davi era escolhido pelo Senhor, na verdade, homem segundo o coração de Deus. Mas Deus em momento nenhum interferiu naquilo que Davi estava fazendo. Deus deixou. Porque Davi agiu conforme a vontade dele. Davi fez aquilo que ele queria. As consequências chegaram. A mesma coisa aconteceu com Caim. Deus poderia interferir, sim, mas Deus escolheu deixar, porque nós temos livre arbítrio. Deus escolheu deixar ele fazer o que ele queria. Cumprir a ele se dominar, mas ele não se dominou. E nós sabemos que algo terrível aconteceu, porque Caim deixou a inveja controlar a ele. Nada pode te controlar, meu irmão e minha irmã, no seu Espírito Santo. A paixão desenfreada não pode lhe controlar. Os desejos carnais não podem te controlar. A gula não pode te controlar. A preguiça não pode te controlar. Irmãos, é uma série de coisas que, se a gente não tiver cuidado, vai minando, e daqui a pouco vira uma bola de neve e a gente já não consegue mais permanecer de pé e daqui a pouco escolhe o caminho que não era para escolher. Porque o pecado, ele vem sutil.
Cumpre a nós dominar a nossa vontade. Cumpre a nós dominar as nossas emoções. Cumpre a nós dominar a nossa língua. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a ter domínio próprio, porque a gente não quer ser como uma cidade vulnerável. Uma cidade derrubada que não tem muros, ou seja, alguém que está vulnerável. Alguém que não é controlado pelo Espírito Santo, porque quem é controlado pelo Espírito Santo não está vulnerável. Quem é controlado pelo Espírito Santo sabe a direção correta e toma a decisão, por mais que não queira tomar aquela decisão, por mais que a carne grite pela outra decisão, ela vai tomar a decisão que o Espírito Santo direciona, sabendo que é o melhor para a vida deles. E é isso que Deus quer que a gente faça, irmãos, que a gente não confunda o livre-arbítrio como eu posso fazer o que eu quero e não vai ter nada, porque tem consequências. Cada um vai colher a consequência. Caim colheu a consequência, Davi colheu a consequência, Sansão colheu a consequência e Deus quer nos livrar de consequências. Saramandarai decantará, sturiandaraia. Deus não quer que a gente sofra a consequência daquilo que Ele não quer ver a gente sofrendo, irmãos. Está nas nossas mãos dominar os nossos desejos, dominar as nossas vontades. O ser humano foi criado para ter livre-arbítrio. E o Senhor não é invasor, irmãos. Ele não vai invadir a nossa mente, o nosso coração e nos obrigar a aceitarmos a vontade dele. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Fazer aquilo que Deus direciona, aquilo que Deus manda, aquilo que Deus ordena, mesmo que a gente não compreenda. Caim, ele não foi obediente. Davi não foi obediente, Sansão não foi obediente, mas fizeram aquilo que o desejo deles queria. E Deus em momento nenhum interferiu, você vai observar. Mas houve colheita. Não tenha colheitas ruins por causa de você mesmo. Por causa daquilo que você pode dominar. Sim, você consegue dominar paixões. Você consegue dominar desejos. Você consegue dominar emoções se você buscar ajuda no Espírito Santo. Se você buscar ajuda em Deus. Porque tem coisas que sozinho você não consegue. Aí você abre o jejum. Aí você busca a Deus. Aí você se humilha. Você ora. Você conversa com Deus que Ele vai trazer auxílio para você, porque Ele está vendo que você quer, mas não está conseguindo sozinho. Não é vergonhoso, irmãos, a gente contar para Deus que a gente não consegue dominar algumas coisas, algumas áreas da nossa vida, porque certamente, irmãos, ninguém consegue dominar tudo na vida. Ninguém consegue dominar todas as áreas e ter êxito nelas. Tem áreas que a gente precisa de ajuda. E nós precisamos clamar ao Senhor para que nos ajude e para que a gente não tome atitudes precipitadas. E para que a gente não faça o nosso próprio desejo, porque momentaneamente fazer sua vontade vai parecer ser bom. Mas depois no final, irmãos, não é bom. Porque tudo aquilo que está fora da vontade de Deus traz consequências para a nossa vida. Não viva consequências que Deus não quer para você. Você vai observar que a fala de Deus para Caim foi muito clara. Versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Ou seja, só era Caim fazer o bem. Não precisava Caim fazer mais nada. Se Caim fizesse o bem, tivesse o coração aberto para Deus, automaticamente Deus aceitaria a oferta dele. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O Senhor estava deixando bem claro que o pecado já estava à porta, já estava perto. E o desejo dele cumpria ele dominar. Ou seja, ele precisava escolher não fazer aquilo que estava à porta, que era o pecado. Declare comigo, eu escolho não fazer o que desagrada a Deus. Eu escolho não fazer o que desagrada a Deus. Quando você faz isso, irmãos, você agrada ao Senhor. Quando você não deixa aquilo que você quer fazer, aquilo que era a sua vontade de fazer, te dominar, e você faz a vontade de Deus, você agrada ao Senhor. E automaticamente, irmãos, o nosso Deus, Ele age por você. Você vai ver aqui também, Gálatas 5, versículo de número 23, vai nos dizer assim: mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Aqui aos frutos do Espírito, 22 e 23 fala. Mas aqui fala claramente do domínio próprio. Não tem como, irmãos, a gente dizer que serve a Deus e não saber se controlar. Porque vai ter momentos em que a gente vai ser tentado a responder.
Vai ter momentos que pessoas vão nos tirar do sério. Vai ter momentos que a gente vai ser tentado por ser carne, em querer fazer a nossa própria vontade. Mas o Senhor diz para nós através dessa palavra que mesmo que venha situações, que mesmo que Ele permita aflições, adversidades, problemas, cumpre a gente se posicionar como pessoas que servem a Deus, como pessoas que não se vendem, como pessoas que não deixam o que é carnal dominar a sua vida, mas você anda pelo espiritual. A gente consegue observar o domínio próprio, irmãos, em Jesus também. Jesus, quando estava no deserto, e o diabo ali estava tentando a ele, Jesus, ele deixou com que o Espírito dominasse a carne, e não que a carne dominasse o Espírito. Tem momentos, irmãos, que a gente precisa deixar o Espírito nos dominar e não a carne. Porque senão, a gente vai ter sérias consequências. Senão nós vamos colher coisas que não era pra gente colher, vamos viver coisas que não era pra gente viver. Porque o direito de escolha é nosso, que possamos escolher o caminho bom, que possamos escolher aquilo que Deus aprova, que possamos rever a nossa vida, observar a ela e ver se não tem coisas que estão, sabe, nos dominando sem a gente nem perceber. Declare comigo: eu vou observar a minha vida e vou tirar tudo aquilo que tem me dominado no lugar de Deus. Eu vou observar a minha vida e vou tirar tudo aquilo que tem me dominado no lugar de Deus. A partir de hoje, o Espírito Santo vai lhe mostrar o que tem para você remover, o que é necessário que você venha pedir ajuda a Ele. E você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado na sua vida e você sendo aprovado, você escolhendo o melhor caminho, porque Deus nos chamou, irmãos, para escolhermos o melhor caminho e não para andarmos segundo o nosso próprio desejo. Quem serve a Deus não anda segundo a vista e nem segundo aquilo que quer, mas anda segundo a palavra, anda segundo a fé, anda segundo o que Deus ordena. Se Caim ouvisse o conselho do Senhor, ele não tinha feito mal contra o irmão dele. O Senhor está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra é um alerta, que a gente veja o que está nos dominando e comece a deixar o Senhor nos dominar. Que a gente compreenda que quando Deus direciona a nossa vida, irmãos, a nossa vida ela tem paz e nós somos protegidos. Nós não somos como uma cidade que está desprotegida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua bondade, Senhor, pelo teu agir, pela tua instrução. Porque esta palavra, Pai, é uma instrução. Muitas vezes, Pai, não temos sabedoria, muitas vezes queremos agir conforme a nossa própria vontade, queremos fazer aquilo que o nosso desejo carnal quer, meu Deus amado. Muitas vezes queremos responder, queremos falar, queremos tomar direções que o Senhor não aprova. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, porque nós temos, meu Deus amado, livre-arbítrio, mas precisamos ter também domínio próprio, porque nós temos que saber, Pai, que as escolhas que a gente faz, elas causam impactos, sejam bons ou ruins. Que possamos entender, Pai, que o Senhor não vai descer do céu para nos isentar, Pai, de vivermos aquilo que a gente quer viver. Mas se a gente escolher o mau caminho, meu Senhor, haverá consequências. Pai, nos mostre qual é o melhor caminho, nos dê força. Nos dê força, meu Pai, para que possamos priorizar a Tua vontade e termos domínio próprio e controlarmos as nossas próprias emoções, os nossos próprios desejos, Pai, e fazermos a Tua vontade, pois a Tua vontade, sim, ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. O Senhor é um Deus tão bom, é um Deus tão perfeito que o Senhor deixa a gente escolher livremente o caminho que nós queremos seguir, mas que possamos entender, Pai, que para cada escolha é uma consequência, que a gente venha escolher caminhos bons para a gente ter colheitas boas, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço também que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações,
os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, a vida, a história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, meu Senhor, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Pai, que cada nome, cada pedido seja visitado de maneira especial, que haja testemunho, que haja vitória, que haja bênçãos, Pai, na vida daqueles que creem, na vida daqueles que confiam e que aguardam em tua resposta. É em nome de Jesus, Pai, que eu te peço, te agradeço, meu Senhor, crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você: se controle, tenha domínio próprio. Se você não consegue sozinho, se você não consegue sozinha, peça ao Senhor. Mas não deixe que nada venha te controlar. Quem tem que guiar você, quem tem que direcionar os seus passos é o Espírito Santo. Não é suas paixões, não é os seus desejos, não é os seus sentimentos. Quem te controla é o Espírito Santo. Nunca esqueça disso. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.